voltamos com o Papo Direto. Estamos conversando com Daniel Lustosa Pires, Ana Carolina Campos, Guilherme Prebianca e João Vitor Crisanto. Eles que são acadêmicos do curso de Publicidade e Propaganda, no ISUPAR, e também são estagiários na Secretaria de Comunicação. Inclusive, até vamos lembrar aí um pouquinho isso, né? Houve como uma peneira aí, inclusive, para participar e ser selecionado para poder fazer estágio na Secretaria de Comunicação. A Ana Carolina, como ela disse, começou no esporte, mas passou por essa peneira também, justamente para a gente, né, perceber ali o que ela poderia colaborar no dia a dia, porque era na Secretaria de Esporte, mas era voltado para a comunicação. Como informar os projetos que estavam acontecendo, como dar visibilidade para esses projetos, para as aulas, as informações que a Secretaria de Esporte precisava fazer com que chegasse, né, na população em geral, através das redes sociais, e aí ela realmente deu muita força, muito trabalho nisso. E aí o que a gente está fazendo? Agora, no Papo Direto de hoje, a gente temos mais estagiários, sim, na Secretaria de Comunicação, tem a Maria Eduarda Soriani e tem a Ana Flávia, porém, são esses jovens aqui que têm atuado diretamente em programas que fazem parte aqui do canal 7.2. Por isso que nós trouxemos aí para eles trazerem um pouquinho dessa experiência e nós vamos estar falando justamente desses programas a partir de agora. Vamos falar com o Daniel primeiro aqui, porque o Daniel, o Guilherme e o João, eles estão diretamente voltados para o programa Mundo Lude. Deu uma paradinha agora, vamos falar do Mundo Lude, depois vamos falar do programa de aniversário da cidade, que ficou também show de bola. Como que, Daniel, começa contigo? Como é que você percebe essa questão do programa Mundo Lude? Você entrou um pouquinho depois, mas é bom que você comente até com a gente essa situação. O que é que você tem feito ali na produção, né, acompanhando o programa, e o que é que você tem achado do programa? Como é que você acompanhou aí todo esse trabalho? Qual a tua opinião sobre esse trabalho, do que foi desenvolvido aí nesse período? Eu acho muito bom o programa. Aliás, quando eu e o Guilherme a gente edita, a gente até dá risada assim, porque realmente é algo que prende a gente. Eu acho que isso é muito importante. Não é só algo de entretenimento. Tanto que o Mundo Lude foi criado não só como entretenimento, mas como educação para as pessoas com esse momento que a gente está passando, né? Principalmente para as crianças. Isso. Então, eu acho assim que ele foi feito um momento muito importante e essencial. Porque não é só dar o conteúdo, mas sem prender, digamos, a criança naquilo. Porque existem todos os métodos. E eu acho que isso é importante. E na parte da edição, no início foi algo muito novo para a gente, porque a gente estava tentando se adequar, tanto todo mundo, em todas as ocasiões. E a gente foi ver que, ao passar do tempo, as coisas foram se ajeitando. Eu e o Guilherme pegamos ali o jeito de editar o programa, a gente sabia como fazer aquilo. O João com a câmera fazendo os takes ficou muito bom, sabia já o que tinha que ser feito. E com o tempo, as pessoas que estavam apresentando, a Fran, o Dani, a Mark, já sabiam já o que fazer. Então, acho que isso foi um progresso ali importante para que o Mundo Lude desse certo. Então, agora vamos falar com o João Vitor, ele que teve desde o início, né, nesse projeto, estava na Secretaria de Educação antes, depois veio para reforçar a comunicação, porque com a questão da pandemia surgiu aí essa possibilidade do canal de televisão e, consequentemente, os programas para poder ter esse conteúdo, né, de programação. Conta pra gente, João, como é que foi o trabalho, qual é o teu papel mesmo, como é que você ajudou, como é que você participou na questão do programa e como é que você vê, né, essa tua participação. Então, como você mesmo disse, a Secretaria de Educação teve que se reorganizar, pensando de como ia trazer a informação para o aprendizado para as crianças. Daí teve a ideia do programa Mundo Lude, de trazer a experiência, de trazer o aprendizado para as crianças de uma maneira mais lúdica. E daí, como eu já estava fazendo estágio lá, eles me chamaram para fazer a parte de, como eu trabalho
a parte de fotografia, eles me chamaram para fazer a parte da direção de fotografia do programa Mundo Lude. E aí foi uma experiência incrível, uma experiência de televisão mesmo. E no começo, até a gente se readequar, foram muitas horas, no começo foi bem difícil, assim, e daí depois foi tudo se reorganizando, e agora, mas mesmo assim, a gente leva um tempo ainda para gravar o programa, de mais ou menos uma manhã, para finalizar um programa. Perfeito. E olha só, o João, ele então foi chamado, como ele disse, para trabalhar essa questão da direção de fotografia. E aí, depois que tem toda a gravação, tem a questão da edição. O Daniel entrou um pouquinho depois, mas quem também está desde o início nessa, né, é o Guilherme. E aí ele vai contar para a gente também como é que foi essa experiência. Já sabia editar antes, Guilherme? Já trabalhava um pouquinho nessa área? Como é que foi tá, então, participando do programa dessa maneira? Então, na prefeitura a gente editava, né? Eu mesmo aprendi a editar na prefeitura quando eu entrei em abril de 2019. E o corriqueiro da rotina era editar as matérias, né, os VTs. E quando chegou a pandemia, e a gente teve que se reorganizar, a gente mudou a produção da prefeitura, da Secretaria de Comunicação, foi começar outro processo, porque mudou tudo. Mudou o foco de pegar as matérias e focar em um programa que é comprido. É bem mais do que os 2, 3, 4 minutos que no máximo a gente colocava nos VTs. Né? E é corrido para todo mundo, né? Para quem produz, para quem roteiriza, para quem grava, para quem apresenta o programa e para a gente que depois tem que cortar tudo, juntar, pegar só a melhor parte para mostrar para quem está assistindo aí em casa. É uma experiência única, dá trabalho, dá muito trabalho, mas acho que o próprio ato da gente trabalhar já é uma recompensa, né? A experiência já recompensa a gente. E é uma experiência que está sendo ótima. Por mais que seja cansativa, mas está sendo ótima. Tanto a programa quanto por exemplo, as últimas lives, né? Que ocorreram. Vou perguntar isso na sequência para cada um de vocês, justamente isso, porque vocês estão tendo uma oportunidade, estão tendo experiência e com programas que estão levando informação para muitas pessoas. Então, a questão da importância para vocês, claro, sempre acrescenta, sempre agrega, né? Quem tem essa visão percebe, mas o fato de participar de algo que está sendo levado para muitas outras pessoas. É isso que, de repente, eu quero perceber de vocês um pouquinho mais a respeito disso. Mas antes eu gostaria de perguntar para a Carol, porque ela voltou para a comunicação, voltou não, né? Como eu disse, vocês passaram por uma experiência, vocês participaram ali de uma seleção, e aí vocês foram selecionados para comunicação, porém acabaram dando um reforço em algumas secretarias, né? Tem a Gabi, que estava na Secretaria de Assistência Social, de Segurança, se não me engano, a própria Maria Eduarda no Meio Ambiente, mas em alguma outra secretaria. Então, e aí nessa pegada, né, a Carol foi para o esporte. Na comunicação, ela tem ajudado muito justamente no papo direto, no pós do papo direto, a produção de vídeos, das chamadas e dos textos nas redes sociais. Carol, fala para a gente como é que estar participando também, o aprendizado, a questão de texto, de palavras, do que aproveitar, de como fazer, inclusive, toda essa produção para fazer a chamada para cada programa de entrevista. É muito interessante, né, a gente começar justamente a divulgar o programa, né, porque eu comecei acompanhando o Papo Direto de uma maneira mais tranquila, né, e aí, de acordo com as demandas, comecei a produzir os textos, produzir os vídeos que vão para os stories. Então é uma coisa bem específica, né? Então a gente tem que saber como que a gente vai falar com o público, justamente quem assiste a gente, né, no canal 7.2,
Então, a cada programa é um assunto diferente, são pessoas diferentes com conhecimentos diferentes. Então, a gente tem que saber muito bem como que a gente vai se portar, como que a gente vai falar a respeito de cada uma delas. E também é muito legal a gente, agora em tempos de pandemia, mostrar para as pessoas que, apesar de que agora todos os programas estão sendo gravados pela internet, né? Mas quando a gente tinha a oportunidade de gravar no presencial, que todas as regras estavam sendo exatamente cumpridas como haviam sido passadas as orientações, né? Então, a gente lida com muitas pessoas, né? Justamente pelo fato de eu acompanhar também o Instagram da Prefeitura de Paranaguá. Então, a gente vê que tem opiniões de todas as formas, de todo tipo de pessoa. Então, a gente precisa mostrar para elas o que está sendo feito da maneira mais clara e da maneira mais transparente possível, né? E foi dessa forma que eu pensei em poder ajudar da melhor forma possível para que o programa fosse sempre um sucesso. Você, inclusive, participou, né? Você conseguir convencer a Carol. Ela participou de um dos programas. Ela fez uma aula online de karatê, né? E depois ela foi contar num dos blocos do programa, falar dessa experiência, porque como ela já tinha participado na Secretaria de Esporte, a gente acabou linkando uma coisa com a outra. Fala para a gente assim, um pouquinho também, aproveitar para a gente finalizar esse bloco, um pouquinho dessa experiência, relembrar como é que foi também assim, da possibilidade de estar chamando para os programas, acabar participando diretamente deles, né? Quando eu fui participar, né, é bem diferente a gente estar atrás das câmeras fazendo um making off ou escrevendo um texto, do que estar de fato falando contigo na frente das câmeras, né? É uma experiência única, né? Não só de participar do programa, como de também ter a possibilidade de participar de uma aula, né? Porque como a gente mesmo falou naquele programa, a associação teve que se reinventar, assim como diversas pessoas, diversas entidades tiveram que se reinventar nesse período de pandemia. Então, trazer aula online de uma modalidade que é tão praticada aqui na cidade, que já trouxe tanto orgulho para a gente, né? É bem diferente, é bem interessante até para quem é leiga no assunto, né? Que é o meu caso. Relembrar aqui para o pessoal, estamos conversando com acadêmicos do curso de Publicidade e Propaganda, Daniel Pires Lustosa, Ana Carolina Campos, Guilherme Prebianca, João Vitor Crisanto, eles que estão tendo essa experiência, diferentes experiências dentro da Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura, atuando diretamente, experimentando ali como é fazer um texto para uma rede social, como disse o próprio João, né, de repente sair de uma coisa de fotografar, ajudar um trabalho da educação, por exemplo, fotografar um evento e de repente ir para ter a responsabilidade da direção de fotografia de um programa infantil. Não era educacional, mas também infantil, né? Uma mistura ali, com certeza. A hora que terminar o estágio, sai com toda essa bagagem para poder colocar em prática o aprendizado nos seus projetos futuros. E cada um, né, deles com quem a gente está conversando aqui. A gente vai finalizar esse segundo bloco, logo depois do comercial, a gente volta com o terceiro e último bloco. Estou conversando, então, com os acadêmicos e estagiários da Secretaria de Comunicação. Papo Direto volta já.